Fala, rapaziada. Estamos recebendo hoje o Catazinho para o desafio da rodada 10. Catazinho, meu velho, queria começar agradecendo você, né, ter aceitado o convite aí para a gente estar montando um time diferente para a rapaziada ali com algumas peças alternativas. Eu que agradeço o convite, bora para cima, vamos fazer melhor nesse desafio aí, nessa 10ª rodada. Vamos embora. Só lembrando a galera, né, a regra básica do desafio é que o Catazinho só vai poder escolher no máximo um jogador por posição dos mais calados. E daí o técnico e o goleiro, como só tem um, tem que obrigatoriamente ser diferentes. E aí, Catazinho, eu vou começar perguntando para você. Você gosta de começar pelo sistema defensivo, ofensivo? Eu sempre começo pelo sistema defensivo, né? Principalmente pelo goleiro, né? Eu começo a escalar. Eu escalo assim, tem gente que escala diferente, né? Eu escalo pelo goleiro, primeiramente. Show de bola. O goleiro, então, a gente tem um Cleito. Aí eu vou te perguntar qual o nome que a gente pode estar escalando aqui, né? Não podendo um Cleito, um goleiro que você vê potencial ali parecido, para a gente tentar buscar uma boa pontuação. Cara, o Everson é um bom goleiro para a rodada, né? Um goleiro que eu acho que é interessante pelo SG, não pelo que o Corinthians pode produzir, né, de defesas, né? O Corinthians jogando fora de casa é uma equipe que tem muita dificuldade. Então, pensando no SG, é um bom goleiro para a rodada. Agora é um problema, né? O Galo tem tomado gols em casa, então tem sido ali um problema seríssimo, né? O Everton é um bom goleiro para a rodada, jogando contra o Flamengo, né? A primeira vez que ele não foi bem foi na rodada passada, né? Primeira vez que ele não fez uma boa pontuação, mas se você pegar ali os números dele são excepcionais, né? São ótimos números aí para a rodada. Mas se tivesse que escolher um goleiro ali, eu escolheria o Everson. Então vamos de Everson aqui, depois a gente vê conforme as cartoletas se a gente consegue fazer um hack. Boa. Catazinho, na zaga, a gente tem aqui o Pedro Henrique e o Arboleda. E aí eu vou perguntar se você vai escolher um deles e quem seria a sua escolha. A escolha óbvia, né? Pedro Henrique jogando em casa, Bragantino aí tem realmente aí uma grande chance de ter o máximo de jogadores escalados nessa rodada, ainda mais contra o Juventude, que é um dos piores visitantes aí do campeonato, né? Realmente o Juventude jogando em casa é um leão, jogando fora de casa é um gatinho. E o Bragantino surpreende, né? Pela campanha, apesar de ter perdido para o Palmeiras, mas o Palmeiras é complicado, né? Parece que tem um pacto mesmo. O time joga mal, joga bem, não joga nada e vence, né? É incrível, né? A resiliência que o time tem, né? De conseguir superar adversidades e não foi diferente contra o Bragantino que estava ganhando o jogo na rodada passada. Eu acho que o Pedro Henrique, com certeza, é um zagueiro que já tem assistência, inclusive no campeonato, né? Um cara que desarma bastante, né? E pode ser uma ótima alternativa, ainda mais contra o Juventude, que é um péssimo visitante. E até uma questão de estratégia, né? Por exemplo, aqui a gente tem três do Bragantino, né? Você já não pode escalar o goleiro, já não vai poder escalar o técnico, então ter o Pedro Henrique é até uma questão de estratégia, né? Com certeza, com Para a certeza. rodada. E eu vou te perguntar qual vai ser a dupla do Pedro Henrique, não podendo ser o Arboleda. Não podendo ser o Arboleda, cara, de opções, a gente tem que olhar para o Internacional, né? A gente tem que saber se o Internacional vai ter jogadores titulares para esse jogo diante do esporte. Porque eu acho que o jogo da vida, o jogo do ano do Internacional é o jogo a partida contra o Bahia na próxima semana. E até pensando nisso, né? A gente tem que imaginar ali se o Vitor Gabriel, qual zagueiro que vai jogar, né? Porque o esporte, nos últimos 3 jogos na sua casa, né, cedeu o SG para esses times, né? Cedeu o SG para o Cruzeiro, cedeu o SG para o Fortaleza, né? E agora para o próprio Bragantino, né? O Bragantino também foi lá, conseguiu vencer e não perdeu o SG. Eu acho o Vitor Gabriel uma ótima alternativa ali, né? Para a rodada. Gosto bastante do Thiago Silva, só que o Thiago Silva é o mesmo exemplo, né, do Léo Ortiz, né? É o zagueiro que sem SG pontua mal para caramba, né? Então, se perder o SG ali para a rodada, ficaria bem complicado, né? Eu gosto também, né, de um zagueiro ou outro ali do Galo, né? Eu acho que o Lianco é uma ótima alternativa para a rodada, é um cara que entrega muita pontuação básica. Eu confesso que essa rodada é uma rodada difícil, realmente, de zagueiros, né? Muita gente vai colocar jogadores ali do São Paulo, né? Então, se já que a gente não pode colocar o Arboleda, a gente poderia colocar outra peça do São Paulo. Nesse caso, seria o Alan Franco aí, que está disponível para a gente. Show de bola. E aí eu vou te perguntar quem vai ser o nosso zagueiro reserva aqui, já para a gente já ir fechando o banco. Cara, deixa eu ver quais que são as opções aí, né?
Não tem muitas, né? Não tem muitas, né? O Freitas seria uma boa opção ali, né? O Fluminense jogando em casa. É um clássico, é um jogo difícil. Eu acho os clássicos cariocas, né, dentro do Campeonato Brasileiro, têm sido jogos de pouquíssimos gols, né? O Flamengo empatou 2 clássicos, né? De 0-0 ali e teve PSG para todo mundo e todo mundo ficou com medo de colocar, né? Então eu colocaria o Freitas, né, no banco de reserva, sem problema nenhum. Show de bola. Na lateral, Catazinha, aí a gente tem uma escolha difícil, né? Bernabé ou Uhum. Capixaba? E sem sombra de dúvidas, né? Se é para ficar com a melhor opção que joga em casa, com certeza o Juninho Capixaba, né? O cara é monstro, não tem jeito, né? Não tem A jeito, com regularidade dele certeza. é incrível, ainda É mais com um jogo incrível. muito favorável, né, cara? Uhum. E aí vou te perguntar daí quem que a gente pode fechar essa dupla aqui. Cara, um nome que me agrada bastante para a rodada, apesar das pontuações dele altíssimas, né? Foram fora de casa, é do Natanael, do Galo, né? O Natanael realmente tem ótimas pontuações, está super valorizado, né? Precisa ali bastante pontuação, né? Quem tiver com medo das cartoletas, ele é melhor não utilizá-lo, né? Mas eu escolheria, optaria ali pelo Natanael, apesar de dobrar o Galo, né? O Corinthians ainda assim tem muitas dificuldades fora de casa. Eu colocaria com certeza o Natanael aí seria uma opção. Você falou a questão das cartoletas, mas eu vejo bastante nomes que têm muito potencial e que precisam de pouco para valorizar ali no meio e no ataque. Então, acho que acaba meio que equilibrando. Então, acho que não tem talvez tanto risco assim do Natanael, né? O problema não é quem os jogadores, né? As pessoas que, se você pegar a média de cartoletas da maioria dos jogadores de cartola, estão ali entre 128 e 130 cartoletas, né? Quem tem muita cartoleta ali é um privilégio no cartola, tá? Vou falar para você. Não é todo mundo que está com 150, 160 cartoletas, não. A galera tá um pouquinho abaixo, né? Então pode ser um jogador para rodada que pode te levar muitas cartoletas, assim como foi na rodada passada, né? O próprio Pedro, né? Dentre outros ali, levaram muitas cartoletas aí da galera. Show de bola. E aí eu vou te perguntar quem que a gente pode botar aqui nesse banco de reservas. Opa, vamos lá. Cara, o Aguirre, né? O Aguirre é uma ótima opção. O Aguirre, com certeza, para mim, entraria nesse time aí facilmente. Show. Quer fechar o técnico logo ou vamos para o sistema ofensivo e depois a gente vê aqui conforme as So, cartoletas? Tem o 90, tem técnico 94 ainda. dos mais escalados deve ser o do Bragantino, com É o certeza, né? Seabra, exato. É o Seabra, né? Um bom técnico para essa rodada seria. Cara, é porque tem jogos muito equilibrados, né? A gente tem jogos. Seria o Cuca, né? O Cuca seria um bom técnico para a rodada. Show de Já bola. pensando ali na nossa parte defensiva. E agora, Catazinho, no meio de campo a gente tem o Arias, o John e o Alan Patrick. E aí você só pode escolher um desses para poder escalar no time do desafio. No time do desafio, com certeza eu colocaria o Arias. Eu acho que o Arias é o cara que tem mais potencial, ainda mais jogando dentro de casa. Ele tem o pênalti, ele tem algumas bolas paradas, né? Eu acho que muito provavelmente o Alan Patrick pode até mesmo ser poupado. E se a gente pegar as pontuações do John, né? Muita gente vê ele, enxerga ele como um dos melhores meias para a rodada. No entanto, o único problema do John é que ele não passou dos 10 pontos em nenhuma rodada até agora. Ou seja, ele não mitou. Ele pode até ter entregado pontuações médias. E eu acho que ele é para isso mesmo, para pontuações médias. Agora, um cara para estourar, se tivesse que escolher entre esses daí, com certeza seria o Arias. Show de bola. E aí, quem que a gente pode fechar esse meio aqui? Tem bastante opções no meio, né, cara? Bastante, né? E tem opções que a galera vai fugir assim e sair correndo, né? Por exemplo, um Arrascaeta, que muito provavelmente não deve jogar no meio de semana aí na Copa do Brasil, mas que é um carrasco do Palmeiras, né? Em vários jogos, já mesmo lá no Allianz Parque, né? Na temporada passada, ele fez boa pontuação, né? Ele entrou ali, salvou o Flamengo de uma derrota, né? Então, o cara é interessantíssimo, só que custa uma moeda, né? Custa bastante cartoleta, né? Seria uma ótima opção. Eu acho Mas que o Oscar, né? esse gráfico dele também é animal, né, cara? É monstro demais do Arrasca. E é só em jogos importantes, né? Ele adora esse tipo de jogo, né? Ainda mais descansado, não jogou no final de semana, não deve jogar na Copa do Brasil também, porque o próprio Botafogo da Paraíba deve poupar, porque está na situação, já sabe ali que é praticamente irreversível ganhar aí do Flamengo, né? Ainda mais no Maracanã. Então, pode ser que o Arrascaeta seja uma pecinha ótima para a rodada. Mas eu gosto bastante do Oscar, acho que o Oscar tem um jogo
muito favorável, né? Deu assistência ontem pela Copa do Brasil, né? Já vinha entregando média básica, né? Então, cada vez mais. E aí é um jogador que está na pré-lista ali do Ancelotti, né? E aí você já vê como é que é, né? Como que o cara melhora, né? O cara, opa, tô aqui na lista, tem que mostrar serviço. Então, colocaria. Motivacional, né? Hã? É um motivacional, né? Para ele É um querer motivacional para ele mostrar mais sair da serviço ainda. pré-lista e ser realmente convocado, né? Uhum. Então eu colocaria o Oscar, ainda mais contra um time do Mirassol que tem a tendência a ceder, né, para jogadores ofensivos, principalmente de lado de campo, né? Pode ser que o Oscar jogue ali também pelos lados, né? Um cara que pega bolas paradas ali na ausência do Lucas, né, de outros jogadores, deve comandar esse ataque aí do time, então com certeza eu colocaria ali o Oscar, né? Show de bola. Cara, o Pochettino seria uma opção muito interessante, mas me causa muita dúvida, né? Não ter a escalação do Fortaleza, porque o técnico Vojvoda é um técnico que ele simplesmente ele mete o louco, né? Ele Ele coloca, despiroga a cabeça, né? ele muda muito o time. Você não vai ver, diferentemente, por exemplo, do Vasco, que chegou o Diniz, repetiu o time 3 vezes consecutivas. Vai ser no final de semana agora que não vai poder repetir, porque o Coutinho foi expulso, né? Mas o Vojvoda já é o contrário, é um cara que nunca repete os times, né? Ele nunca coloca os mesmos jogadores para jogar, né? Então é bem complicado ali saber realmente quem pode atuar aí. Mas eu acho o Pochettino, mesmo contra o Cruzeiro, numa boa fase, uma ótima opção. Mateuzinho é outro cara que a galera vai fugir muito dessa rodada, vai ficar com trauma da expulsão no jogo contra o próprio Vasco, né? Mas é um cara que, quando joga em casa, costuma entregar, né? É um cara que costuma pegar bolas paradas, né, bater algumas faltas, pode vir a ter um possível pênalti, né? E é um time do Santos afundado numa crise interminável, né? Na zona de rebaixamento, não consegue vencer ninguém. É um Santos que tem um desafio ainda, né? Aí na Copa do Brasil, no próprio Nordeste, contra o CRB. Então, colocaria com certeza o Mateuzinho, porque eu sei que a maioria vai fugir dele e é a oportunidade que a gente busca sempre de se diferenciar dos demais. Show. Vai botar o Mateuzinho, então. Mateuzinho. Show de bola. E aí eu vou te perguntar, né? Você falou do Mateuzinho, né? Contra o Santos afundado. E aí eu tô vendo algumas pessoas querendo apostar no Neymar. E eu vou te perguntar qual a tua opinião no Neymar? É uma apostinha válida? Eu acho que o Neymar é um cara super decisivo, a gente não pode negar isso, a gente não pode negar o futebol do Neymar, ele é um grande jogador, só que o momento extra-campo, o momento dele, né, com o time do Santos, né, toda a repercussão ali em volta da carreira dele, né, porque é um cara que não se poupa, né, tipo assim, tem coisas que a gente pode evitar, né, e ele não evita, né, ele não tá nem aí, né, ele não realmente é complicado, porque ele deve jogar menos, ele não deve jogar mais, e ele pode consumir a maioria das cartoletas ali que você vai empregar nele, assim como ele fez, né, no jogo lá, que ele jogou pouquíssimos minutos e acabou saindo lesionado. Então, eu acho que esperar mais um pouquinho ali para ele pegar mais um ritmo, né? Até porque ele vai estar motivado também, está na lista do Ancelotti. Vamos ver ali, ele vai começar, porque ele não vai querer também se machucar, se lesionar, né? Como é que se diz, atropelar a volta e se lesionar de novo, que esse é o problema do Neymar, né? Às vezes está antecedendo as coisas ali e acaba acontecendo isso. Então, eu acho que o Neymar deixa para as próximas rodadas, ainda tem mais 3 rodadas aí antes do Mundial. Você falou do Neymar, de repente se lesionar, né? Atropelar a volta e tal. E eu li uma notícia hoje que o Barcelona desistiu de repente, retornar o Neymar para lá, né? O Barcelona procurava um jogador de status, assim, né? De mídia para novo Camp Nou e tal, né? Assim. E aí o Lamine Yamal tem ganhado muito destaque, né? Tem pegado muita mídia e tal. E aí as lesões do Neymar, todo o histórico dele, aí parece que o Barcelona desistiu de vez ali do Neymar. Até Mas porque vamos. também tem esse histórico aí de lesões, né? Que ele vinha se lesionando, o extra-campo dele é complicado do time também segurar, né? Não tem como, né? O cara realmente é mídia mesmo e é isso, né? Ele gosta, né? Então é complicado para os times também, né? Assim, quem que a gente pode botar aqui nesse banco de reservas? Aí, com certeza, o Rubens, né? Já fiz a escolha do Mateuzinho já para ter o Rubens ali no nosso banco de reservas. Show de bola. Partindo para o ataque, Catazinha, a gente tem aqui o Wesley, Hulk e Eduardo Sacha. E daí eu vou te perguntar quem que você vai escolher aqui nesse ataque. Hulk, com certeza.
Hulkzão da massa. Poucas, eu tô vendo algumas pessoas meio assustadas com o Hulk, né, cara? Algumas pessoas Cara, com aquele pezinho atrás. olha só, eu vou dar o meu testemunho, né, das primeiras rodadas. Mesmo, né, pontuando bem, eu coloquei o Hulk nas 6 primeiras rodadas no meu time. Pontuando mal, né, na verdade. Mesmo pontuando mal, o Hulk, eu coloquei ele nas 6 primeiras rodadas. E aí veio a calhar que na rodada que praticamente ninguém confiou nele, que foi diante do Mirassol, o cara foi lá e mitou, né, e poderia até ter feito mais, porque o juiz deixou de marcar um pênalti claríssimo ali para o Galo, né. Então, 15 pontos. É um Hulk que, cara, ele tem média básica, né? No último jogo, por exemplo, contra o Fluminense, ele não tinha feito nada até os 43 minutos do segundo tempo. Até que ele dá uma assistência, ele, se eu não me engano, ele finaliza uma vez ali que o Fábio fez uma defesa milagrosa, né? O Fábio, 44 anos, como que o cara defende daquele jeito, né? É brincadeira, absurdo que o Fábio é de goleiro, né? Ele fez outra defesa milagrosa num chute do Rubens, né? Que o próprio Hulk deu assistência, né? Outro milagre ali, né? Ia ser E um assim, golaço do Rubens ali, né? ia ser um golaço, e ele ainda acabou ali com 8 pontos. Então, esse é o Hulk que ninguém acredita, né? Que o cartoleiro ele é muito. Ele sofre por antecipação, né? Ele é muito ansioso, né? Ele não espera o jogo acabar e aí já fica falando mal do jogador, né? Eu espero acabar para depois falar, dar o veredito, se foi bem ou não. E o Hulk entregou mais uma vez nesse jogo aí, né? Diante do Fluminense, jogando em casa, foi decisivo, ele deu assistência para o gol do Igor Gomes. Então, com certeza, o Hulk tem que estar no time. Eu não teria medo nenhum de colocá-lo, até porque a gente joga com 4 atacantes hoje. O reserva de luxo é que faz o Cartola hoje, ó, tá em alta aí, porque a galera tá gostando bastante. Tá passando de 100 pontos quase toda a rodada. Show de bola. E aí você falou, né? Às vezes o Hulk não tá fazendo nada, aí do nada surge uma oportunidade ali para ele, por exemplo, para o Sim, Félix Torres fazer um pênalti e o Hulk bater, é 2 palitos, né? Félix dois Torres que palitos, gosta, né? Com certeza. Apesar do Félix Torres estar jogando de lateral, jogou bem, inclusive, né, no final de semana aí, né? Deu até uma assistência ali para mais um gol no lado do Corinthians, acho que é o quinto, né, lá na Arena. É um time que carece ali da parte defensiva, né? Bem complicado, o Mateuzinho segue fora, então o Hulk vai ter oportunidade sim, porque o que o Corinthians vacila na parte defensiva não é brincadeira, não. Show de bola. E aí eu vou te perguntar quem são os nomes que a gente vai fechar aqui junto com o Hulk, sem o Eduardo Sacha e sem o Wesley. Sem o Eduardo Sacha e sem o Wesley. Vamos lá, né? A gente tem um Vitor Roque que descansou aí no final de semana, né? Não jogou, ele teve problemas pessoais ali, né? Acabou não enfrentando ali o Bragantino, né? E volta contra o Flamengo. É um cara que entrega básica, né? Um cara muito esforçado, né? Ele vinha de 3 gols consecutivos. Eu acho que é uma boa oportunidade, né? É um cara que vai ter chances ali, com certeza. O Flamengo, mas é um Flamengo, se você pegar, não é um Flamengo que está entregando tudo, né? É um Flamengo que tem feito jogos aí com muita dificuldade, né? Então pode ser interessante, até porque a gente falou no começo do vídeo que o Palmeiras é aquele time que joga bem, joga mal, mas vence os jogos, né? Então pode ser uma oportunidade ali. Eu gosto do Coelho, né? Que estava fora do clássico contra o Cruzeiro, né? E o Corinthians tem cedido mais pontuações ali para caras de lado de campo. O Coelho é um cara bem esforçado, né? Um cara que entrega bastante média básica, né? E pode ser interessante, um dos jogadores que mais finalizam no campeonato. Outra ótima alternativa é o tal do Christian Oliveira, apesar do Grêmio ser um time que, meu Deus do céu, não sei o que acontece com o Grêmio, mas está numa fase terrível, né? O Christian Oliveira é um cara que tem entregado muita média base, se você pegar os jogos dele, né, principalmente jogando na arena do Grêmio, de 15, 14, né, 7 pontos quando ele não participa de gols, quando ele participa de gols ele estoura. Então, acho que é um bom atacante para a rodada. Quem mais, cara? Acho que a gente tem pouquíssimas opções, né, nessa rodada. O André Silva seria, com certeza, ali um atacante que eu colocaria se eu não pudesse colocar o Lucas Sacha e nem o Wesley. Então, as minhas escolhas ali seriam o André Silva, eu já colocaria no time. O Coelho, ele tá mais barato ainda, né? Isso. Lembra que a gente tem ainda o banco de reserva para botar, né? Então, por isso mesmo, eu queria É a saber questão quanto de que... botar o Coelho, é a questão de ir no banco de reserva, porque daí a gente fica aqui, ó, do Edson Carioca para baixo, as opções. Então, pensando nisso, eu faria a aposta no Estevão, ou no Estevão não, no Vitor Roque, me desculpa, né? Falei foi do Vitor Roque. Eu faria a aposta no Vitor Roque. E aí E aí no colocaria o banco de Coelho. reserva, o O Coelho. Coelho, o Coelho. Show de bola. Seria o reserva do luxo, no caso, então? Ou você vai Seria, botar o seria. reserva do Não, luxo não, no Rubens? seria o Coelho, seria o O Coelho. Coelho. Show de bola.
E aí, quem que Você a já, gente pode botar? você já viu que Fale. nessa temporada a galera pode utilizar o reserva de luxo em qualquer posição e eles só utilizam nos atacantes, né? Dificilmente você vai ver em outra posição ali que Eu, pode fazer a diferença, né? eu vi assim, toda rodada aparece um ou outro botando no meio. Já apareceu também, né, entre os influenciadores que eu falo, né, dos times que eu faço Aham. levantamento, já apareceu também, teve uma rodada que apareceu botando a galera no La- lateral. Lateral, porque era o Inter jogando em casa, eu me lembro, um Isso, jogo é. super Aí porque a favorável. galera botou com o Bernabé de capitão, aí Aham, foi foi, com foi. reserva ali, né? Normalmente a Sim. galera opta por onde bota o capitão, né? Às vezes a galera vai no capitão no meio, aí bota no meio, né? Mas a grande maioria é no ataque. Sabe uma posição que pode ser interessante e a maioria não utiliza no goleiro? Por exemplo, no time tiro curto, você colocar dois goleiros que podem mitar na rodada, que podem fazer muitas defesas. E aí, automaticamente, ele nem precisa escolher o que menos pontuou, né? O que menos pontuou que tiver no titular já muda ali automaticamente. Seria uma estratégia bem ousada, né? Mas que dá para utilizar em rodadas que a gente vê que tem bastante goleiros para mitar. É, principalmente, por exemplo, assim, na rodada passada a gente tinha ali o Cássio, né, jogando contra o Galo, que é um time que cede bastante, mas tem muita possibilidade de gol, né? Você pode de repente um Cássio. Nessa Uhum. rodada a gente tem, por exemplo, um Everton contra o Flamengo, né? A gente às vezes fica meio receoso de escalar contra o Flamengo, aí você bota um Everton ali no gol, né, com reserva de luxo ali também interessante, dois bons potenciais para mitar. Se um dos dois, não é possível que os dois vá zicar, né? Se um dos dois mitar, que melhor Sim, ficar até fica contra o no próprio time. Galo, né? O Hugo Souza do Corinthians, porque o Galo é o time que mais cede para pontuação para Exato. goleiro. Você pegar todos os goleiros ali que enfrentaram o Galo, mesmo tomando gol, fizeram ótimas pontuações. Você bota, por exemplo, um Everton e um Hugo ali, né? Justamente. Torcendo para um dos dois fazer ali uns 10, 12 pontos, que o aumento das defesas possibilitou assim goleiros fazer 12, 13, 15 pontos, que fazia tempo que a gente não vinha, né? Esse ano os goleiros estão indo bem, eu acho, né, Catazinho? Não, tô Fazia indo tempo que a gente bem. não vinha goleiros bons. Lateral, então, nem se fala, né? Os laterais aí, se você pegar, tem lateral aí que faz dois desarmes, já é uma bola na trave. Faz três desarmes, já é um assistente. Faz 7 desarmes, já é praticamente um gol, uma mitada, né, cara? Então é algo absurdo, né, o que vem acontecendo. Vou fazer um hackzinho aqui com o Everson, mas aí eu vou te Show de perguntar, bola. né? Você gosta de fazer o hack também, né? Ou você prefere deixar o Everson e botar Não, outro? eu sempre faço o hack quando há Quando possível. possibilidade, né? Quando possível, Show. sempre fazemos. E aí, quem seria o capitão para esse time aqui? Capitão para esse time, olha só, um bom time, hein? Eu gosto muito do Oscar como capitão, eu acho diferenciado ali, porque a maioria não deve colocá-lo como capitão. Essa rodada, aliás, os capitães ali vão ficar bem diferenciados, né? Que a maioria não vai ter um cara assim, unanimidade para colocar, né? Como nas outras rodadas. Muita Então, gente tá indo com o Sacha, né? Mas assim, não é um cara que passa confiança, né? Alguns já estão indo com o Hulk, justamente. outros estão indo até com o André O Arias, Silva, né? Com o Wesley, já vi vários capitães a galera botando. o Arias, o O Alan Arias, com certeza. Patrick, É verdade. Então, eu colocaria ali o Oscar. Eu acho o até que Oscar, então, O Juninho Capixaba pode ser um ótimo capitão para a rodada também. mais ousado. Mais ousado. Mas aqui a gente vai de Oscar, então. Com certeza, de Oscar. Show de bola. Então, só passando o time aqui para a galera, né? Catazinho trouxe o Everson, né? Fugindo dos mais calados. O técnico também fugindo dos mais calados, o Cuca. Na zaga, ele trouxe dos mais calados o Pedro Henrique e alternativo ali ao Arboleda, o Alan Franco. Na lateral, o Juninho Capixaba e daí o Natanael, né? Alternativo ao Bernabé, que está no mais calados. No meio de campo, né? Ele trouxe o Arias e daí, alternativo ali, ele trouxe o Mateuzinho e o Oscar. Nos mais calados, a gente tem o John e o Alan Patrick. No ataque, ele trouxe o Hulk, né? E daí o Vitor Roque e o André Silva, alternativos ao Eduardo Sacha e ao Wesley. Apostando pesado no Galo, né? O Vamos galão torcer da para massa. dar certo Galão aí da o Galão massa. da Massa, que está precisando dessa reação aí para. E o Galão conseguiu segurar o Cruzeiro, né? No Cruzeiro, até bateu bastante lá, era para o Cruzeiro ter vencido o jogo, mas o Galão conseguiu segurar. E nada como um clássico para ter aquela virada de chave, né? Aí agora Justamente. o Galo se empolga e, quem sabe, engrena de uma vez aí no campeonato. Vamos ver, se bem que o Corinthians tem um leve favoritismo lá, né? Nos últimos anos, né? Tem conseguido algumas vitórias lá, né? Contra o Galo. Só que Eu agora é estava na olhando o Arena histórico, ele MRV. meio que
Uma vitória do Galo, uma vitória do Corinthians, uma vitória do Isso, Galo, uma do justamente. Corinthians, né? Meio alternado Não ali, né? tem Mas sido assim, tem sido um predomínio mesmo do Galo exato. jogando lá, não. Mas eu acho que o momento do Corinthians, pelo menos assim, de sofrer muitos gols fora de casa e não rende tanto, né? Vamos aguardar notícias também, né? Pode ser que de repente o Depay volte para o jogo, né? Pois é, Aí tem isso fica também. melhor um pouquinho ofensivamente o Corinthians. Catazinho, agradecer aí mais uma vez, né? Acho que montamos um time bacana aí para a rapaziada, trouxemos nomes. É lógico, né? Como eu sou sempre contra aquele negócio de copiar time, tá ligado? Eu acho que perde o tesão para porra do você jogar o cartola, né? Mas pega um nome ou outro, cara, mexe com alguma convicção. Pô, eu tô convicto aqui no Arias com o John John. Aí, pô, o Catazinho falou aqui do Oscar, pô, vou botar o Oscar no meu time. Ó, o Catazinho aqui falou do Coelho, vou botar o Coelho aqui no meu time. Então, cara, não copia o time, pô. Faz sua análise, seu estudo, pega os jogadores que você está convicto, daí tira uma dúvida ou outra e traz pro time. Isso que é Agradecer aí. isso que é o legal do Cartola, né? Você buscar mais opções, você analisar, você mostrar que tem vários outros nomes que podem entrar no seu time, podem te ajudar, né? Isso que é o legal. Agora, você pegar, copiar por copiar, né? Qual o mérito disso? Qual a graça disso, né? Não tem muita graça. É óbvio que sempre os times vão repetir alguns jogadores, porque tem jogadores que às vezes são unanimidade. Por exemplo, o Juninho Capixaba, você não tem como fugir dele. Não tem como não ter o Juninho Capixaba, ainda mais contra um time que cede muito para laterais e ainda conquista muito com laterais, porque mais uma vez o Mirassol foi lá no Beira-Rio e conseguiu com o Reinaldo, né, entregar uma assistência. Então, o time também entrega com laterais, e às vezes muita gente não olha que dá para buscar uma peça lá daquele time. Por exemplo, o próprio zagueiro que fez gol, né, a parte defensiva do Mirassol não funcionando para não tomar gols, mas sendo ofensiva, né? Então, só tenho a agradecer mesmo. Obrigado pelo convite aí. Espero que a galera tenha gostado aí das nossas dicas. Show de bola. Galera que não deixou o like ainda, deixa aí. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Até mais.